Oi, eu sou a Mayra Medeiros, esse é o Nunca Te Pedi Nada e está começando agora mais um Mulheres Incríveis. Hoje eu vou falar as 5 mulheres incríveis do pop nacional. Não deixa de se inscrever aqui no meu canal, porque tem vídeo de terça, quarta e quinta. Ou seja, só não tem segunda, que é um dia muito chato, e sexta, que é um dia que todo mundo só quer saber de final de semana. O resto dos dias todos tem vídeo aqui maravilhosos. Então se inscreve, clica no sininho e vem ser feliz. Já faz um tempo que eu fiz um vídeo sobre as 5 mulheres incríveis do pop internacional, e isso me fez querer fazer sobre as meninas do pop nacional. Agora eu vou falar quais cantoras, na minha opinião, são as cantoras incríveis do pop brasileiro. Xuxa! Você deve estar pensando, meu Deus, a Maíra tá louca, ela colocou a Xuxa como uma mulher incrível do pop nacional. Não, gente, eu não estou louca. A Xuxa começou sua carreira em 1980 como modelo. Depois ela foi apresentar programa infantil e nessa de se virar apresentadora, ela acabou produzindo discos. O que aconteceu? Que no final da década de 80 e começo da década de 90, todos os hits dos discos da Xuxa estavam nas rádios, estavam nas baladas, estavam em tudo quanto era lugar, gente. A Xuxa foi a artista mais tocada durante muitos anos, não só no Brasil, como também em outros países da América Latina, tipo a Argentina. E Larié tocava em balada. Você tem noção disso? Não foi à toa que ela já ganhou mais de 20 Grammys, 139 discos de ouro, 52 discos de platina e 10 discos de diamante. Cara, isso é disco pra caramba. Se você não sabe o que significa esses discos de ouro, platina, diamante, eu vou falar pra você. Eles são tipo as placas do YouTube. O disco de ouro você ganha quando você vende mais de 40 mil cópias. O disco de platina mais de 80 mil e o disco de diamante mais de 300 mil. Ela arrasou. Atualmente a Xuxa ainda produz muitos discos, eles continuam tendo uma ótima venda, mas eles pararam de tocar nas rádios e nas baladas. Porém, o que a gente não pode negar é que a Xuxa foi uma grande cantora nacional. Ela vendeu mais de 300 milhões de álbuns. Isso é muito impressionante, gente, para uma artista brasileira. Anitta. Prepara que agora é hora de falar da Anitta. Sim, vamos falar de Anitta, porque com apenas 23 anos de idade, a Anitta se tornou uma das maiores cantoras pop brasileira. Pra quem não sabe, a Anitta começou como MC Anitta. Na verdade, o nome dela não é Anitta, é Larissa, mas enfim, o nome artístico dela é Anitta. Ela começou como MC Anitta e foi chamada pela Furacão 2000 pra cantar e ser agenciada por eles e fazer shows de funk. Aliás, a Anitta foi a pessoa que inventou o quadradinho. Que é ele que faz tá ligado? Em um desses shows de funk, uma empresária que tava assistindo, chamada Camila Fialho, olhou para a Anitta e falou assim: essa menina tem futuro, quero agenciá-la. E aí ela teve que pagar uma multa de mais de 200 mil reais pra Furacão 2000 pela quebra de contrato, e pagou do bolso dela também pra Anitta fazer um videoclipe lá em Las Vegas. E com esse clipe de Meio Abusada, a Anitta começou a conquistar o Brasil inteiro. Não só no YouTube, como também nas rádios, e ainda teve essa música tocada em uma novela. Com isso, a Warner Music fez: gostamos dessa menina, vamos trazer ela pra cá. E transformou a Anitta em um grande ícone pop. Show das Poderosas foi a música que mostrou a Anitta para o Brasil inteiro. Ela foi a primeira cantora brasileira a ter um videoclipe a alcançar 100 milhões de views no YouTube. Em 2013, a Anitta foi considerada a artista brasileira do ano pelo iTunes. Com o passar do tempo, o som da Anitta foi ficando cada vez mais pop e ela foi ficando cada vez mais famosa. Seu último CD, Bang, teve sua direção artística feita pelo Giovanni Bianco. Esse cara faz a direção artística de vários álbuns da Madonna. Por isso que Bang, na minha opinião, é um dos melhores CDs da Anitta. Não só de visual, como de música também. A Anitta foi a artista mais jovem a se apresentar em um Grammy Latino. Ela ganhou 2 troféus do MTV Europe Music Awards, sendo que ela foi a primeira brasileira a ganhar o World Wild Act Latin America. É tipo, é muito incrível esse prêmio. Se apresentou nas Olimpíadas com Caetano Veloso e Gilberto Gil, e ela é super engraçada. Ela responde tweets das melhores maneiras possíveis, o show dela é muito bom, é muito dançante. Eu assisti um recentemente, eu amei o show da Anitta. E sem falar que ela é uma pessoa super acessível, gente. Olha a minha foto com ela. E a Anitta também foi a pessoa que compôs e interpretou a música que abençoou o meu canal, que é a música Essa Mina é Louca, que se não fosse essa música eu não teria feito o Miga Sua Louca, e esse canal não estaria onde ele está hoje. Muito amor pela Anitta. Ivete Sangalo. Sim, Ivete Sangalo é do axé.
A Ivete Sangalo começou sua carreira cantando quando era muito pequenininha, mas ela só se mostrou ao Brasil quando ela foi a frontwoman da banda Eva. Ivete Sangalo tinha um fôlego, uma voz maravilhosa, ela passava horas e horas cantando, pulando e dançando em cima de um trio elétrico em Salvador. Seu jeitinho descontraído e muito engraçado conquistou todo mundo, fez com que Ivete também, além de cantora, fosse apresentadora e participasse de muitos programas na televisão, e todo mundo se apaixonava pela Ivete, pela maravilhosidade que essa mulher é. Ela é a maior cantora pop brasileira, sem sombra de dúvidas, e o sucesso dela extrapola. Ela já fez show em Suíça, Estados Unidos, Espanha, em vários lugares do mundo inteiro. Inclusive ela tem um DVD que foi gravado, o show dela apenas no Madison Square em Nova York. A Ivete Sangalo tem um patrimônio de apenas 500 milhões de reais, tá pobrinha a Ivete, né? Mas também ela trabalhou muito pra ter esses 500 milhões de reais, viu, gente? Em 2012, o show da Ivete Sangalo era o show mais caro do Brasil e colocou ela entre os 6 artistas mais bem pagos do mundo. Sem falar que ela também já levou um troféuzinho do Grammy pra casa, né, gente? Ruge, muito antes de existir X Factor, The Voice e qualquer outro tipo de reality show de cantores, existiu o Popstar. Estamos falando do que? De 2002. Caramba, faz 15 anos. Era um reality show pra formar uma girl band brasileira. Era um formato que tinha sido importado da Argentina e eles estavam reproduzindo aqui no Brasil. E foi feita, gente, uma audição com muitas meninas mesmo. Foi uma coisa que parou o Brasil. E a partir do momento que a gente ia vendo a girl band se formando, as provas iam acontecendo, a gente ia se identificando cada vez mais com as meninas, a gente ia criando vínculos com essas meninas. E foi aí que, quando acabou o reality show, todo mundo já tava amando todas aquelas meninas. As vencedoras foram Karen, Patrícia, Aline, Luciana e Fantini. Quase esqueci a última, gente. Como esqueci a Fantini, maravilhosa. Todos os CDs que elas lançaram foram sucesso de vendas, estavam sempre nas rádios. Elas lançaram muitos produtos licenciados. Sapato, figurinha, roupa, tudo que você imaginar elas lançaram, gente. Não existia um brasileiro que não tivesse ouvido falar em Ruge. Inclusive, Ruge é considerada o maior grupo feminino do Brasil. E a Ruge também é considerado um dos 20 maiores grupos femininos do mundo. Em 2004, a Luciana resolveu sair do grupo, mas isso não parou as atividades da Ruge. Elas continuaram gravando CDs, por aí vai. O grupo acabou, acho que uns 2 anos depois. Em 2012 e 2013, houve boatos de um retorno do Ruge. Esse retorno ia acontecer só com as 4, a Luciana também não quis participar do retorno, porém, por culpa de muita burocracia e gente querendo dinheiro em cima do nome Ruge, dos direitos autorais das músicas, esse encontro até hoje nunca aconteceu. Atualmente, a Aline, ela é atriz de musicais e participou do programa da Eliana? Não, e participou do programa da Sabrina Sato junto com a Anitta, que foi maravilhoso. A Fantini se mudou pra Holanda, participou do The Voice da Holanda e quase chegou à final. A Karen também foi pro mundo dos musicais e depois virou atriz, participou de novelas da Globo e seriados do SBT. Agora ela tá na novela Carinha de Anjo do SBT. A Aline, ela é atriz, participa de musicais e também tá tomando conta da sua carreira solo. E a Luciana, depois que saiu do Ruge, foi backing vocal de vários artistas brasileiros super famosos. Tem um canal no YouTube que fala sobre música e tem aí uns showzinhos solos que ela também faz. Ludmilla nasceu em 1995 e foi criada no subúrbio de Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. Sua carreira começou quando ela participou de uma festa e a galera da festa chamou alguém pra cantar, ela levantou a mão, foi lá, cantou, todo mundo gostou. Os organizadores da festa falaram assim: ei, você não quer cantar em outras festas? Ela falou: beleza, quero. E aí, lá foi Ludmilla. E foi aí que ela criou o nome artístico dela, de MC Beyoncé. Em 2012, com apenas 18 anos, a Ludmilla fez a música Fala Mal de Mim, e essa música bombou no YouTube. Quem não se lembra? Não olha pro lado, quem tá passando é um bonde. Se fica de casada, a porrada come. Sim, essa era a MC Beyoncé. Nessa época ela foi entrevistada por ninguém mais, ninguém menos que Marília Gabriela. Gente, sério, a Ludmilla já arrasava quando ainda era MC Beyoncé. Porém, uma quebra com esse empresário fez com que ela abandonasse o nome MC Beyoncé e adotasse Ludmilla. Em seguida, ela assinou com a Warner Music, retirou o MC do nome dela e se tornou essa grande popstar que ela é hoje. Ludmilla deixou boa parte do funk de lado e adotou um lance muito mais pop, apesar de ter muitas influências do funk ainda. A Ludmilla hoje em dia emplaca um sucesso atrás do outro, ela tá sempre nas rádios, ela tá sempre no YouTube, ela tá sempre em todas as mídias e na TV e todos os lugares. E eu acredito que ela é um grande nome pra gente levar em consideração nos próximos anos. Cara, a gente pode falar de Débora Blando,
Dá pra falar de um monte de gente. Débora Blando também foi uma pessoa muito incrível, mas porém eu não coloquei ela na lista. Ai, gente, agora, tá vendo? Muito difícil fazer essa lista, gente. Me ajuda aqui, coloca a sua cantora pop brasileira preferida aqui nos comentários e me fala por que ela deveria estar nessa lista, ou faz a sua própria lista também. E não perca o próximo Mulheres Incríveis. Você pode clicar aqui pra você ver a playlist completa com todos os episódios de Mulheres Incríveis. E até amanhã, que tem vídeo também. Ah, você não pode perder que eu fiz uma playlist no Spotify de divas pop brasileiras. Sim, tem muito mais artistas do que tem aqui e você pode conferir um pouco mais de todas as minas que eu adoro no pop brasileiro. Vai lá conferir, o link tá aqui na descrição. Um beijo, tchau!